Bom dia, bom dia. Mais um dia aqui, degustando a palavra de Deus, entendendo o que Deus tem para nós. Deus tem cura, Deus tem vida plena. Como alcançar essa vida plena? Nós estamos falando essa semana sobre os bloqueios emocionais, questões que estão no nosso coração, que precisam ser resolvidas e nós não podemos esperar mais. E nós estamos passeando aí por Marcos 2, vou ler aí o versículo 9 até o versículo 11 hoje. Então, Marcos 2, 9. O que é mais fácil dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma teu leito e anda? Mas para que possa saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. No contexto aqui, o paralítico foi levado pelos amigos até Jesus e ele queria andar, claro, ele queria ficar curado, né? Ele era paralítico, queria ficar curado. E o que todo mundo esperava? Que ele falasse logo de cara com o paralítico: levanta e anda. E ele falou uma coisa que surpreendeu todo mundo, que ele falou: os teus pecados estão perdoados. É estranho a gente pensar que uma pessoa vai buscar uma coisa e recebe outra, mas é porque a forma que Jesus age conosco é indo na raiz do problema. E muitas vezes eu e você, nós passamos tempos e tempos e tempos buscando uma determinada, um milagre, uma graça, uma cura, um resultado, né? Então nós temos o nosso alvo de oração e muitas vezes esse alvo ele é perseguido durante anos e a gente não consegue. Pode ser a restauração do casamento, pode ser uma cura física, pode ser a vida financeira, pode ser a educação dos filhos, pode ser todas essas coisas juntas e misturadas. E nós buscamos de Deus um determinado alvo da nossa oração e está tudo certo que seja assim. Mas quando o Senhor ele vem até nós, ao invés dele entregar muitas vezes aquele alvo específico de oração, ele nos leva para um outro lugar, que é para curar a raiz de alguma coisa. E nós às vezes estranhamos essa forma de Deus trabalhar, mas é porque Deus trabalha na raiz, porque ele trabalha na plenitude. Se Deus entregasse para mim ou para você uma determinada coisa, talvez aquilo não ia ser como nós esperamos, porque nós temos uma visão limitada e o Senhor vê o todo. Ontem nós falamos que é sobre a questão de mãe, de resolver questões de mãe. E eu falei uma frase que eu quero explicar melhor, que é: nós não deveríamos precisar perdoar pai e mãe. E por que nós não deveríamos precisar perdoar? Nós não deveríamos, porque quando a gente pensa em perdão, nós nós beiramos a arrogância. Então nós temos que ter cuidado com esse sentimento. Vou explicar melhor. Por exemplo, se você me faz alguma coisa e você me magoa, me machuca, me tira alguma coisa, ou seja, você fez alguma coisa errada comigo e eu resolvo aquilo, eu resolvo perdoar então você. Quando eu vou até você e eu vou te perdoar, a impressão que dá, olha só a ideia, eu vou te perdoar. Então você tá lá embaixo, você errou e eu tô aqui em cima numa posição privilegiada nesse momento e eu te perdoo. Então essa ideia de perdão traz a ideia de que alguém está superior e perdoa quem errou. Tá tudo certo, né? Mas quando a gente faz isso com pai e com mãe, não fica um pouco estranho? Nós sermos superiores aos nossos pais? Porque se eu preciso perdoar meu pai e minha mãe, eu estou dizendo mais ou menos assim: você errou, vocês erraram, mas no seu lugar eu teria feito diferente. Aí é que beira aí a arrogância, nós temos que ter cuidado com isso. Mas agora vamos voltar à nossa realidade. Isso aí é uma reflexão, nós temos que pensar. O ideal é que nós não precisássemos perdoar ninguém. Quando Jesus fala oferecer a segundo lado, né? Então bateu de um lado, oferece o outro. É por isso, é porque na verdade nós não deveríamos estar nos achando muito melhor do que ninguém. Mas quando nós temos dores não resolvidas com os nossos pais, é preciso resolver isso, né? Sejam bem-vindas, seja bem-vinda, Ana. Quando nós temos questões para resolver com os nossos pais, nós corremos o risco de deixar dentro do nosso coração rancor, ódio e amargura. Quando nós registramos as questões com os pais, nós registramos ainda criança. Então, o nosso olhar de criança, nós podemos sentir abandonadas, traídas,
preterida, né? De que nosso irmão é o melhor do que nós, nosso irmão é mais amado do que a gente. Então a gente tem algumas questões que ficam dentro do nosso coração. E se nós não olhamos para isso com cuidado, isso pode nos bloquear da bondade e do favor de Deus. Então o que eu tenho falado aqui essa semana é isso. Se nós temos alguma questão para ser resolvida emocionalmente com os nossos pais, nós precisamos ter pressa em resolver isso. Porque honrar pai e mãe não é só não brigar com eles ou não responder eles. Não. Quando eu estou com mágoa no meu coração, quando eu estou ainda com alguma coisa, algum rancor, alguma coisa mal resolvida no meu coração, não tenho como eu honrar meu pai e minha mãe. Então eu preciso resolver isso. Agora, colocar agora uma frase em negrito aqui. Não vá resolver pessoalmente com seu pai e com sua mãe. Não faça isso. Então o que quer dizer isso? Tem muita gente que quando descobre que tem coisas para serem resolvidas lá na infância, se sentiu isso, sentiu aquilo, sentiu aquele outro, ele quer resolver, ele quer conversar com os pais para resolver isso. Quando eu quero conversar com os meus pais, o risco é eu querer mostrar para os meus pais que eles estão errados. E isso é muito perigoso, muito perigoso. Então não vá conversar com seus pais. Resolva isso no seu coração entre você e Deus. Você, suas emoções e Deus. Não resolva levando essa informação para os seus pais. Porque se os seus pais, se eles erraram em alguma questão, e erram mesmo, né? Todos nós, pais, mães, nós erramos e erramos muito, mas se eles erraram, foi tentando fazer o melhor e provavelmente ele não está nesse momento no nível de consciência que você está. Provavelmente não está. Então você vai só levar dor para os seus pais. Então levar uma dor para os meus pais não alivia a dor do meu coração. Muito pelo contrário. Então não faça isso. No máximo, se você quiser saber alguma coisa, pode perguntar de forma leve, sem levar essas preocupações para os seus pais, para sua mãe, porque na verdade eles estão em outra idade, a maioria já é idoso, e se eles não estão com essa consciência, ou se eles não querem falar sobre esse assunto, para que levar esse assunto, né? Só para levar a dor. Então dividir a dor não vai adiantar nada. Então o que nós podemos fazer? Fazer algumas perguntas, tentar entender a história, e tá aí tudo bem. Mas nem isso seria muito necessário, porque na verdade nós já sabemos a dor que nós temos. Sabe aquela história que você lembra de infância, que dói seu coração? Em relação a seu pai, em relação a sua mãe, às vezes você lembra e dá aquele sentimento. Quando vê aquele sentimento que não é legal, aquela dorzinha no coração, pode prestar atenção que ali tem alguma coisa para ser tratado diante de Deus. Então nós levamos diante de Deus a questão que nós queremos tratar em nosso coração. Nós não levamos diante dos nossos pais, não tem necessidade disso e só vai piorar a situação. E como eu falei ontem, eu quero reforçar, é importante resolver essas questões, porque assim na terra como é no céu, né? Então quando nós não temos bem resolvido nossa relação com os nossos pais, se não está fluindo tudo isso muito bem, provavelmente nós vamos ter uma relação com Deus de certa distância e de não tanta confiança como nós deveríamos. Então nós agradamos a Deus quando nós temos fé, a fé agrada o coração do Senhor, e quando nós não temos fé nos nossos pais na terra, ou seja, está bloqueada a nossa relação com os nossos pais na terra, nós transferimos isso para a relação com o Pai no céu, porque nós como humanos, nós temos essa referência, quando a gente fala Pai nosso que estás nos céus, né? Quando eu falo Deus, meu Pai, na hora eu faço essa ligação na minha mente, porque a relação que eu tenho, a experiência que eu tenho de pai e de mãe, é a relação que eu tenho na terra. Então, se eu não tenho uma relação bacana aqui na terra, se está enganchando alguma coisa, está bloqueada ainda a minha relação com os meus pais, eu acabo levando isso para Deus. E é interessante, parece até fora da realidade você pensar que alguém que serve a Deus não está confiando muito em Deus. Mas isso é mais comum do que a gente pensa. Eu ouvi essa semana de uma pessoa mesmo assim, uma pessoa serva, uma pessoa de Deus, que não está acreditando que Deus está se importando tanto assim com a situação dela, porque afinal de contas ela clama e ela não recebe. Então esse tipo de pensamento ou de sentimento, ela vem normalmente de um coração que está ainda desconfiado do amor do pai e da mãe. Então o que nós temos que fazer? Mudar de pai e mãe não dá, né?
Fazer uma história diferente também não dá, porque a nossa história ela já foi escrita, ela já foi vivida, né? Então o que dá para fazer? Dá para ressignificar. Nós ressignificamos a nossa história e assim nós diluímos as dores da nossa história, nós limpamos a nossa história com a ajuda do Espírito Santo. Então o mais importante a fazer é ressignificar. O que significa ressignificar? A própria palavra diz, é dar novo significado. Então eu consigo olhar para a história, olhar para o que aconteceu. Gente, tem histórias muito pesadas, né? Talvez seja o seu caso, talvez não seja. Mas é pesada a sua. É pesada a minha. Então quando eu olho a minha história é pesada. Então eu posso ter sido rejeitada no útero ainda. Eu posso ter vindo num momento que não foi o melhor momento. Pode ser que a gente veio num momento que os pais nem eram casados, ou seja, uma gravidez de uma moça solteira num tempo lá atrás que era bem mais complicado do que é hoje. Eu posso ter vindo num momento de grande dificuldade financeira e por isso eu fui rejeitada. E tantas outras coisas. Pode ser que a gente chegou num momento em que os pais estavam se separando, ou então na gravidez veio uma traição. O pai traiu, talvez foi embora com outra mulher, depois até voltou, mas ficou aquele... Então assim, são marcas que vão ficando na nossa alma. Por que na nossa alma? Porque as emoções estão na alma, né? Então as emoções elas vão ficando marcadas. E se eu não trato isso com amor à minha história, eu corro o risco de levar ódio, rancor, raiva e amargura pela vida toda e nem eu sei de onde está vindo isso. Então esse sentimento que nós temos, às vezes essa amargura que nós temos às vezes dentro de nós, vem da nossa história, vem de uma infância não cuidada. E se eu não olho para isso, eu transfiro isso para as pessoas e eu transfiro até para a minha relação com Deus. Então é urgente ressignificar a nossa história se nós queremos viver uma vida com Deus, uma vida de verdade. Muitas vezes nós passamos uma vida inteira com repetições, com compromissos, com idas às igrejas, mas nós não temos realidade espiritual, ou seja, nós não temos uma entrega verdadeira. Mas como eu vou entregar minha vida verdadeiramente a Deus e confiar nele, se eu ainda não confio no meu pai e na minha mãe? Essa criança que fica aqui dentro, ainda ferida, ainda machucada, ela pode transferir isso e nem ter consciência. Então é importante e é urgente nós olharmos para dentro e ter verdade nisso. Como eu vejo o meu pai? Como eu me sinto cuidada? Eu me senti cuidada na minha infância, isso já está tratado em relação à minha mãe. Como é que é isso? Muitas vezes a relação é tão difícil com nossos pais que nós temos que manter uma certa distância. Não tem nenhum problema nisso, viu? Faz parte da história, se faz parte da sua história, não tem nenhum problema nisso. Às vezes o nosso pai, a nossa mãe, não é aquela pessoa saudável, que me faz bem essa convivência. E se eu não convivo diariamente, ou eu não consigo conviver de perto com meu pai e minha mãe, não tem nenhum problema eu me afastar um pouco e de ficar mais longe de pai e mãe. Mas eu preciso ter essa consciência e saber se já está curado o meu coração. Mas com o meu coração curado, eu posso escolher me manter um pouco distante, que às vezes a convivência não é uma convivência saudável para as coisas que eu acredito, para as coisas que eu quero, e tá tudo certo. O que eu não posso é carregar um coração que não está curado, que não perdoou ainda, que não foi lavado ainda, e ficar cobrindo isso, às vezes com repetições de palavras de oração. Eu fico repetindo e passando por cima, bem superficial. E isso vai me trazer um afastamento da vontade perfeita de Deus. E é tudo isso que nós não queremos. Para alcançar a vontade perfeita, agradável de Deus, é preciso que eu tenha comunhão com esse Deus. Para ter comunhão com Deus no céu, eu preciso estar muito bem com meu pai e com minha mãe na terra. Gente, muito bom falar desse assunto, porque esse é um assunto libertador. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe as suas reflexões e que o Espírito Santo de Deus te mostre onde é que precisa ser curado, onde é que precisa ser renovado as suas relações, mesmo da infância ou mesmo no tempo de hoje com o papai e com a mamãe. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.